De volta aí com mais um vídeo. Vamos comentar hoje sobre uma estrutura, um modo mais tradicional mesmo ali, que eu diria até um pouco mais antigo, porque não usa roteamento dinâmico, né? Tá da forma ali usando o hub, usando VPNs no modo Aggressive Mode, que recebe a rota remota ali, no caso, né? Para ela instalar o retorno, ele recebe pela fase 2. Então, tem alguns detalhes aí. Eu provavelmente isso, se você não pegou, pode ser que pegue com algum cliente em algum determinado momento, né? Uma estrutura parecida como essa. E aí eu queria, acho que já comentamos alguma coisa sobre isso num dos vídeos de overlap, route, mas vamos comentar de novo. E eu queria trazer um cenário depois aí ao final de puxar uma mudança proposta aí a pedido do cliente, um exemplo, né? De ele tem um LAN-to-LAN que interliga o core, o hub, com uma filial que é considerada uma segunda matriz, digamos, e ele vai querer linkar como se fosse uma fibra escura, e essa fibra escura, digamos que todo o tráfego do branch, ele vai sair pelo hub, vai lá para o hub, né? Só que ele sai para a internet também, né? Então é um tubão, digamos, né? Sai tudo. Só que aí quando esse tubão cair, ainda assim o branch continua se comunicando com o hub pelo túnel, só que a internet aí ele sai localmente, né? Breakout. Então é uma mudança num cenário que já temos hoje. Então é algo bem interessante aí, eu queria fazer esse teste aí e a gente fazer em conjunto, tá? Então acho que essa é a ideia. Então vamos lá, só exemplificando e mostrando aí a parte da estrutura, é isso, duas VPNs fechando no hub, né? E do lado do hub, acho que fica mais fácil aqui pela CLI agora, para exemplificar, eu tenho duas VPNs Dynamic, né? Então no modo Aggressive, elas usam o Net Device Enable. Por quê? Porque ela tem que ter, ela vai instalar um subtúnel, né? Então, porque quando esse cara bater, ele vai instalar um subtúnel e também vai vir um cara aqui depois, que é o Branch 2, Branch 3, Branch 4. Então ela tem que ter o Net Device, essa filter no modo agressivo, para ela poder instalar túneis ponto alguma coisa, igual aqui, por exemplo. É como se fosse o ADVPN, né? Então, ó, underline 0, underline 0. Se subir mais um cara, vai ficar underline 1, underline 1, né? Lembrando que nessas versões mais novas agora, 7.0 para cima, tem algumas mudanças, né? A gente já não tem mais o Tunnel Search Next Hop lá e os Selectors. Então, aqui na fase 1, aqui a fase 1 simples, é uma VPN estática, né, que eu aponto para a remota, e aqui usando o outro link. Beleza, e aqui na fase 2, aí tem um detalhe, né, que eu divulgo minha rede aqui, para minha 10.10.10, que essa é minha rede local aqui do branch, e aqui na remota 10.10.10.0, se eu der um show, tipo show IP route, um get router info, routing table details e a rede 10, eu conheço pelos dois túneis, né? Só que eu não tenho rota de retorno e não tem nada dinâmico aqui. E isso está sendo feito pela fase 2, selectors, né? Então, o famoso selector, isso já está automatizado aí por causa dessas mudanças da versão, tá? Então, tem um detalhe importante, que essa rede, ele, de repente, pode começar a ocorrer um problema, né, que eu observei, que o default do set route overlap, o default é o use new, tá? É essa versão, é isso aqui, ó. Esse é o default da fase 2 sempre. Então, numa estrutura dessa, o estranho é que pode ocorrer esse problema, tá? Então é bom ficar atento com essa observação aí, a gente mesmo, porque o default é isso aqui, use new. Então vamos deixar o default, vamos ver, ó, como é que fica aqui o output da fase 2 com show VPN IPsec fase 2, ó. Deixei no default. Eu estou usando criptografia baixa, porque eu não tenho licença aqui. Essa aqui eu subi para a gente testar. Então eu estou sem licença nas caixas, obviamente eu vou usar a criptografia de bebê, digamos, né? Então vamos lá.
Subindo aqui, vamos ver o que que muda, né, com essa alteração na tabela de roteamento, ó. Por enquanto nada, né? Eu tenho os dois carinhas ali, beleza? Vamos dar uma olhada no hub. Eu vou derrubar essas VPNs aqui pra gente ver se vamos ter alguma alteração, tá? Então, por causa do... Como o Key Lifetime tá bem alto, eu não vou ver nada acontecer agora. Mas vamos derrubar elas. Vamos ver se elas vão cair, ó. Caíram lá no branch, vamos voltar. E vamos subir as VPN de novo, tá? Beleza. Eu estou usando o modo default mesmo. Então, vamos lá. Vamos ver essa VPN aqui, se ela vai subir. Por enquanto, ó, não tenho roteamento para rede 10. Não recebi nada pelo túnel. Ó, subiu uma. Beleza, ó, que legal. Olha esse cenário de falha agora. Subiu uma. Eu estou pela VPN 1. É a primeira, né? Beleza. Eu tô por enquanto pela VPN 1, ó. Continuo pela VPN. Agora eu tô pela VPN 2. Ele já instalou e sobrepôs. Olha que engraçado. Isso é o default da fase 2. Então, ou seja, né? Ele vai ficar. O default, ele não é feito para trabalhar com as duas simultaneamente sem alguma manipulação ali da fase 2, né? Porque você tem que aceitar essa rota para que ele use o SMP, digamos, ou que você possa ter o retorno pelo mesmo peso e você definir uma priority depois maior, fazer algum ajuste assim. Então, o primeiro gap aí, um problema que eu observei é isso aqui, ó. Elas vão ficar oscilando. E aí, geralmente, se você não ajusta isso aqui, de repente aqui no branch é encontrada uma solução de colocar o set monitor dentro da VPN para ela monitorar a outra e quando aquela outra cair, ela subir, digamos. Aí fica por um lado só, né? Mas se você tem duas ou cruzado 4 VPNs, e aí como que faria, né? Nesse caso, realmente o que eu estava avaliando nessa estrutura, né, em si, primeiro ponto é usar o Route Overlap Allow para você permitir as duas rotas na fase 2, né? Dos seus dois túneis principais. Então, vou colocar isso aqui e vamos ver se ele para de flapar, né? Vamos ver se ele... Aí já parou, ó. Já parou e já instalou. Aí eu tenho um retorno igual pelos dois carinhas, tá? Então, lá na remota, hoje a estrutura tá assim, ó. Eu tenho uma rota primária por aqui e uma rota secundária, digamos, pelo túnel 2, né? Então, se a gente for olhar o hub, vamos fazer um get router info, routing table de texto para a rede do DC, tá? Do hub, ó. Rede 30, como eu estou usando a mesma distância, eu empurro para as duas. Então eu consegui ter a oferta para os dois, só que é claro, eu estou com um priority 1 aqui, em cima, o menor, né? Em cima da hub 1 VPN 1. Então o tráfego, em tese, ele vai ser encaminhado por aqui. Mas e o retorno? Será que ele pode vir do hub pela 2? Né? Esse é um ponto aí também. Então, como que a gente pode validar isso? Vamos fazer um teste aqui. Host 10.10.32. E vamos subir essas maquininhas aqui para a gente testar isso. Que essa é a parte 1 aí do lab. Então vamos lá. DHCP e aqui também vamos subir o DHCP. Então agora eu mudei aqui para as máquinas, tá? Host 1, ADC. E agora vamos puxar o branch e o hub, tá? Então só vamos puxar essa máquina para cá, ficar melhor para ver. Então estou aqui com as duas máquinas e aqui minhas máquinas. Minha máquina de cima aqui é do branch, então eu vou pingar o 10.10.32, que é esse cara de baixo. Aqui eu já estou sniffando para ver por onde ele vai sair e aqui vamos ver por onde ele vai entrar, né? No caso, devolver também. Então vamos lá, pingar, ó. Pinguei o 10.10.32, tá pingando. Beleza, terminou o ping. Aí a gente viu aqui, entrou o tráfego, mandou pela 1. Ele recebeu pela 1.
Beleza, então aqui não tive problema, né? Nesse retorno. Não tive nenhum problema, porque pelo ser um Firewall de Next Generation, ele com os dois roteamentos aqui igualados, ele sabe devolver e não gera nenhum impacto, né? Mas vamos, para deixar bem afinado isso aqui, eu prefiro, como já tem o set distância, ó, quando é a VPN dial-up, no caso Dynamic, ela usa esse distância, default é 15, né? Aqui, ó, a gente pode colocar um priority 1, vou dar um next, e aqui na 2, a gente colocar um priority 2, eu vou dar um next, e aí eu coloquei nas VPNs esse output, e agora eu consigo ver como que ele vai ficar nesse retorno, ó. Olha lá, ele instala, beleza, já renegociou. Vamos dar uma olhada só no database agora. Database para puxar a rede 10, 10, 10. Aí, ó. Aí aqui ele mostra, para mim fica bem melhor. Database, ó, 10, 10, 10. Eu tenho um retorno, eu uso o custo, o AD15, só que aí eu tenho a priority 1. E para outra rota, eu também tenho ela como best, selecionado, ó, instalado na FIB, e ela vai pro 2, beleza, 15 e 2, priority 2. Então, eu acredito que assim fica mais organizado para a gente definir um lado, né, para evitar problemas. Se caso você não queira usar os dois simultaneamente, tanto para essa estrutura, eu acho que não seria ideal. Teria que fazer outros ajustes para usar balanceado, né? Então agora eu estou pingando, mantenho o ping normal, ó, beleza, funcionando. Essa é a estrutura em si. E aí vamos derrubar. Hoje é isso que temos lá em produção, né? Praticamente. E aí vamos lá, vamos fazer mais um ping para ver o chaveamento disso aí, né? Pingando agora, ó, já mudou para o túnel 2. E aqui túnel 2, underline 0. Certinho. E a volta, 10, 10, 10, 2. A volta a gente vê acontecer do mesmo jeito, ó, pingando normal. Então, beleza. Rede funcionando desse modo. Então, só antes de partir para a parte 2, né, que seria o que? Fazer uma migração desse tipo aqui, que é o LAN to LAN, puxar e migrar todo o tráfego para cá. Qual que seria a ideia? Subiu aqui, vamos subir o túnel 1, que a gente chutou. Normalizar isso aqui, beleza. Então, só antes, só para reforçar aqui, como nós estamos usando o Aggressive Mode, não é recomendado, né? E aí tem já uma segurança a mais que é o Peer ID, que na remota eu especifico o Peer ID, e lá no Hub, vamos ver se já subiu, já subiu. Na VPN 1, eu tenho ele no Local ID, eu falo, opa, esse é o meu Local ID, então esse carinha aqui, o branch, ele tem que falar qual que é o peer, então ele aponta para lá. Aqui, esse cara que eu ponho o branch L1 do Local ID, ele só vai ser imputado aqui para eu saber qual que é o link da remota, por exemplo, a branch 1. Aí ele vai vir e vai especificar. Eu sou o branch 1, então eu sei quem que é esse cara. Esse cara é o branch 1, esse cara é o branch, né, 1 no caso, só que é o link 2. Faltou só eu definir isso aqui para ficar melhor, né? Então, tipo site São Paulo, não sei, site São Paulo, link 1. Isso aqui eu vou pôr no 1. Isso aqui é para imputar. E aqui, branch 1, link 2. Fica melhor para ter uma visibilidade depois, quando tiver vários túneis, a gente saber quem que é quem, ó. Branch 1, branch 1. Então eu sei que é o link 1 e link 2, beleza. Ou posso colocar aqui o WAN 1 e o WAN 2, beleza. Depende, o provedor que você usa lá. Beleza, só para saber. Então aqui eu já sei quem que é os caras. Beleza, e aí, uma coisa legal de se fazer se você tem um tipo de rede assim, é criar um grupo, tá? Um grupo de usuários escrito remotas, né? E a gente cria um grupo, a gente vem em user, e aqui eu vou criar um usuário local na caixa, no hub. Eu vou falar aqui, branch 1, digamos, e a senha desse cara, vou colocar aqui,
Fortinet 123 com F maiúsculo, vou dar um next, adiciono esse cara no grupo. Vou pôr no grupo remotas, dar um close e um submit. Beleza. Então, eu criei um usuário branch 1. Então, isso aí, o que a gente pode fazer? Né? Por segurança, a gente pode colocar esse grupo, aqui no Xout. Eu venho e coloco o Alt Server, escolho o Choose em User Group e especifico minha remota. Eu vou fazer isso, vai cair, tá? Obviamente. E aí, aqui, mesma coisa, Alt Server, Choose, remotas, ok. Lá no branch, como eu estou usando um pouco, digamos, um pouco da fase 1 aí, configuração um pouco mais fraca, né? A gente pode reforçar tanto na parte de criptografia, sem dúvidas, que aqui eu estou sem licença, mas no Xout você consegue especificar, ó. Então, vamos lá, o que eu coloquei que eu já até esqueci. Na parte de user definition, ó, username branch 1. Então, esse é meu username, aqui é Fortinet 123, branch 1. E aqui mesma coisa, client, branch 1, Fortinet 123. Vamos dar um ok, vamos esperar negociar e pronto, ó, já subiu. Então, a gente tem uma segurança a mais, né? Num tipo de estrutura desse tipo, colocando um usuário e senha. Eu coloco um usuário e senha para ele trocar ainda assim no IPsec. Então é bem legal isso aqui. E quem tem o controle total dos usuários é o Hub, né? Então isso aqui é interessante também para reforçar a segurança. Se você tem um túnel desse tipo ainda, tá? Em produção aí, você consegue colocar um usuário imputado lá na remota, que é usando o Xout. E aí aqui no Hub você aceita. E aí quando você vai adicionar mais um cara, por exemplo, preciso colocar aqui agora o branch 2, mesma coisa. Fortinet 123, ou põe uma senha específica, beleza. E aí adiciona ele no grupo. Remotas. Pronto, não preciso fazer mais nada. O branch 2 já vai estar no grupo. Nas minhas VPN aqui raiz do Hub, né? Então se eu vier aqui e olhar, eu tenho o grupo remotos com 2 usuários, branch 2. Branch 2 eu ainda nem subi, ó, que vai ser esse cara aqui. Então, acho que é isso. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou interromper, mas para o próximo eu vou fazer uma pausa, a gente grava um novo vídeo para subir o branch 2 e depois, na sequência, a gente migrar e ver essa migração aqui de uma estrutura tradicional. E aí o que a gente vai fazer para usar esse LAN to LAN empurrando tudo para o Hub, tudo, Destination All, e ainda assim os túneis como secundário, né? Se caso cair, ele usar o túnel, e ainda a internet breakout. Então, ou seja, tudo que está aqui no branch hoje, do lado do Hub a mudança é muito pouca. Só vou colocar lá um IP no LAN to LAN, na interface, faz o ponto a ponto, põe uma rota de retorno. Só que aí tem um grande detalhe nessa rota de retorno, que eu vou apontar para uma interface fibra escura, né? Que seria essa LAN 5 aqui. Eu vou ter que igualar o custo dessa rota com o AD dos meus 2 túneis já, para não ter problema. Por quê? Porque quando eu for subir no branch, para ficar claro, eu vou puxar e eu vou subir todo mundo aqui no SD-WAN. Então nós vamos puxar os 2 túneis e mais um link novo, que é a fibra escura, que é essa porta 5. Então vai vir tudo para o SD-WAN e o SD-WAN vai ter o Performance SLA para remota. Então quando eu tiver o Performance SLA para remota, eu vou botar o LAN to LAN e os 2 túneis. Os 2 túneis têm que saber receber esse retorno. Então eu vou igualar todos os ADs e só os priorities que vão ficar diferentes. Aí eu consigo ter o retorno sem problema. E aí a track sobe. E aí a gente faz os rules aqui depois no final, direcionando o tráfego. O que for da LAN para a fibra escura eu empurro tudo, que ele vai sair para a internet por lá. Se cair esse cara, eu faço uma regra 2 aqui da origem, saindo pelos túneis, aí o tráfego interno.
pode ser RFC1918, e aí na sequência, se cair essa vai ser a última regra, Internet Breakout. E aí ele respeita isso aqui. E é claro, nas partes de policy, eu vou alterar essas VPNs aqui para o SD-WAN, e essa última, obrigatoriamente, ela vai ter que ter o NAT, então ele vai ter a saída só por um IP, ele pode ter um problema apenas de relatório, já que o cliente quer usar essa saída total por lá, né? Então eu vou ter que usar isso aqui, porque não tem como eu deixar sem o NAT, sendo que eu vou usar o Internet Breakout, a não ser que a gente mude isso e pense se dá pra gente separar isso aqui no branch por duas zonas, né? A gente pode fazer isso. Então, essa aí é a parte para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, de alguns pontos de observação que fomos pontuando, e deixe um comentário aí, se possível, com qualquer experiência que você já teve, ou indicação, ou estruturas, que isso é o dia a dia, né? E uma hora vai aparecer aí com certeza. Você também pode pegar um cenário parecido com esse. Forte abraço aí, obrigado. Tchau, tchau.